Oi, gente, como vai vocês? Muito bem? Espero que sim. Bom, hoje eu vou falar de um texto literário e não literário. Por que eu faço esse vídeo? Mesmo que não, sei lá, não produza muito efeito, mas eu faço vídeo porque é uma maneira de você aprender e, digamos, memorizar com mais facilidade. Então, quando você faz um vídeo ou você explica para outra pessoa, como não tem ninguém para me explicar aqui, aí eu faço vídeo explicando. É uma das melhores formas que eu vejo de tentar explicar as coisas de maneira agradável e que faça eu memorizar. Bom, hoje vamos falar de texto literário e não literário. Como você sabe, o texto não literário, ele se apoia no plano do conteúdo, do que vai falar, na questão do... Ela é objetiva, a linguagem é denotativa. Deu para compreender? O objetivo dela é informar e a linguagem é denotativa. Por exemplo, quando você está vendo um jornal, lendo um jornal de uma reportagem, ela tá escrito lá: menino tava andando na rua e aí tomou um sorvete, o sorvete caiu da mão dele, ele escorregou e morreu, bateu a cabeça no asfalto quando escorregou no sorvete que deixaram no chão, que ele deixou cair no chão. É uma linguagem denotativa. Ou se não, pessoa é presa por estar andando de bicicleta no trilho do metrô. É uma linguagem denotativa. Ela está explicando, seu objetivo é informar que a tal pessoa estava andando de bicicleta. Pode ser também falando sobre a fotossíntese, sobre as coisas de biologia, por exemplo, um livro de biologia, quando ele começa a falar, não só quando ele começa, mas ele falando sobre tipo sanguíneo, quando ele está falando sobre genética, quando o livro de história está falando da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra, da Guerra Fria, ele está informando alguma coisa. Então, esses são gêneros não literários, que tem como plano o conteúdo, o seu objetivo é informar e a linguagem é denotativa. Normalmente é denotativa. Já o texto literário, ele tem como objetivo o plano de expressão. Ele quer expressar algo, alguma coisa. Literatura é arte, né? Então, ele quer expressar alguma coisa. Por mais, que tenhamos o Machado de Assis, que está tentando mostrar a realidade, ele de alguma maneira quer expressar alguma coisa. Então, a maioria dos textos são conotativos, linguagem conotativa, que tem aqueles sentidos a mais, né? Então, eu vou ler aqui um trechinho para vocês verem Vou ler aqui do Caetano Veloso. Luz do Sol. Luz do sol, que a folha traga e traduz, em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz, céu azul, que vem até onde os pés tocam a terra e a letra expira e exala os seus azuis. Reza, reza o rio, córrego pro rio, o rio pro mar. Reza a correnteza, roça à beira, doura a areia. Marcha sobre o chão, leva o coração uma ferida acesa. Dono do sim, dono do não. Diante da visão infinita beleza, finda por ferir com mãos essa delicadeza. A coisa mais querida, a glória da vida. Então, você pode perceber que aqui não está informando nada. Aqui é um texto, nesse caso, um poema, né? De Caetano Veloso. Não, acho que é uma música. Enfim, e ela tá expressando alguma coisa, um sentimento. Não tá passando informação nenhuma. Então, esse é o literário. Hoje não tem como eu fazer aquelas coisinhas que eu coloco e blá, 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 blá.
pelo fato de o vídeo ser um pouquinho de mais de 5 minutos, então não posso fazer o vídeo quando ele é mais de 5 minutos. Aí eu teria que ficar cortando pedacinho por pedacinho. Então eu vou logo direto ao ponto, porque da outra vez eu fui cortar pedacinho por pedacinho, deu muito trabalho. Nossa, tá um vento lá fora. Enfim, bom, temos as funções literárias. Como você deve saber, as funções literárias daqueles textos que são literários, é lógico. Temos a função lúdica. O objetivo da função lúdica é entreter, divertir o leitor, comover o leitor. Ela tem valor em si mesma, nela mesma, a função lúdica numa literatura. E ela está presente em ficção, policiais, não, troquei tudo, gente. Ficção científica, né? E romances policiais. Está normalmente centrada nesses. Ela também é responsável por despertar emoções. Temos a função pragmática. Seu objetivo é passar uma ideologia ou ensinamentos sociais. Desculpa, me perdi. Ou ensinamentos sociais. E ela tem como finalidade ser prática. Ela não pode ser só por ler, entendeu? Por exemplo, os tipos de livros que ele fala sobre isso são os religiosos, os políticos, que eles estão tentando passar alguma ideologia, ensaios e tal. Temos a função de engajamento. A função de engajamento é como se fosse uma arma. Ela serve como uma crítica a coisas que estão acontecendo, a realidade social, a realidade econômica, política. Então, esse tipo de literatura serve para criticar, para denunciar a realidade que está havendo num determinado país, no mundo, seja lá onde for. A função sintonizadora já diz o nome, ela está sintonizando. Quando você sintoniza a TV, ela vai colocar os canais e tal, ela vai juntar as coisas, mais ou menos isso, para entender. A sintonizadora, ela tem como responsabilidade unir os homens, seja eles do presente com o do passado, não, ou do futuro, não importa. Esse tipo de literatura quer que você tenha uma sintonia com o passado ou com o futuro, não importando, ela vai juntar os homens sem se preocupar com o tempo. É mais ou menos isso. A função conectiva, você pode considerar como uma forma de mostrar as verdades. É como se fosse um psicólogo mostrando como é as pessoas realmente por dentro. Como são as pessoas debaixo de suas aparências, de suas, como se diz, felicidades. Então, a função conectiva, ela é como se fosse para mostrar realmente o que o ser humano é por dentro. Não somente o que ele tem ou deixa de ter. Não é aquela felicidade através do dinheiro. O que há por debaixo toda essa felicidade, a função conectiva mostra pra gente na literatura. Eu acho que se colocarmos Machado de Assis, é uma das formas da gente ver que ele tenta mostrar como são as pessoas por dentro e tal, essas coisas. Machado de Assis se encaixa perfeitamente nesse âmbito de psicologia, de como descobrir como é as pessoas. Eu acho que sim. Temos a função cartática. A função cartática, ela significa, vamos dizer que ela procura liberar as emoções não somente no escritor, mas também no leitor. Você já deve ter lido um livro que realmente te fez sentir coisas e coisas que o escritor possivelmente estava sentindo ou sentiu. Então seria mais ou menos isso. Você meio que sente a dor, a alegria ou a tragédia, seja lá o que for. Você sente. Assim que está lendo livro, você chora. O que o escritor às vezes está chorando. Então, essa é uma cartática. Temos a função como elemento
libertador do eu. A função como elemento libertador do eu é como se o personagem criasse, o eu do personagem, criassem fugas, criassem coisas. Na verdade, ele criasse uma fuga da realidade concreta. Ele saísse daqui e vivesse outras aventuras. Essa seria o elemento... Gente, esqueci. Elemento libertador do eu. Bom, só para avisar. Essas funções provavelmente não estarão de maneira totalmente pura no texto. Pode ter várias funções numa literatura e tendo como predominante certa uma dessas e tal. Por exemplo, temos a fusão conectiva e de engajamento. As duas, se você perceber, pode estar completamente presente nas obras de Machado de Assis, que ele tenta mostrar a realidade e ao mesmo tempo mostra um pouco das pessoas, como elas são. Ele faz uma denúncia à realidade. Então pode ter em várias literaturas, pode ter mais de uma função, mas sendo que sempre tem aquela que se predomina, que é predominante. Enfim. Até mais, gente. Bom, eu só queria avisar que eu não sou professora. Só estou aqui fazendo esse negócio todo porque é bom explicar para as pessoas que você melhora um pouco mais a ficar com isso mais na cabeça. E eu acho que isso é de uma certa forma porque você saber interpretar uma literatura, saber o que ela está falando, saber que tipo de função ela tem, isso te ajuda muito. É importante saber, ok? Tchauzinho!